podcast Mundo Empresarial, recebendo hoje os representantes dessa multinacional alemã que tem um trabalho muito significativo, há pelo menos 30 anos aqui no Brasil, não é mesmo, senhor Mariano? 30 anos aqui no Brasil, 31 já, né? 31 anos fizemos em outubro, recentemente. Uma longa caminhada nesse segmento. Uhum. No meu caso pessoal, já há 30 anos atuando nesse segmento que se chama TIC, Testing, Inspection and Certification. Eu sou da Argentina, teve passagens pelo meu país, também na China, em Hong Kong e agora no Brasil. E estou muito orgulhoso de poder representar a TÜV Nord aqui no Brasil. Muito bem. E Alexandre, a empresa, a TÜV Nord, ela atende outras empresas, organizações que buscam certificações de qualidade, né? No caso das ISO 9001, 14001 e outras mais, além de, claro, certificar, ou seja, faz a certificação dos sistemas de gestão e também de produtos, não é isso? Isso mesmo, Thiago. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. Ratifico aí o agradecimento do Mariano, Robson, os colegas que estão aqui. É isso. Basicamente, como você disse, nós somos uma empresa que surgiu há pouco mais de 150 anos, né, com inspeções técnicas na Alemanha. E desde então a gente vem evoluindo e se aprimorando nesse mercado de certificações. Então, a função nossa é ir dentro das organizações e atestar a conformidade, seja ela de produtos, sistemas e aquilo que a empresa se propõe ou se dispõe a oferecer ao mercado, tanto na parte de certificações como produtos. Que bacana. Ô Robinson, a TÜV Nord chegou ao Brasil nessa época, 30 anos atrás, o mesmo período em que, digamos assim, as normas internacionais passaram a ser adotadas por muitas organizações brasileiras. Então, vocês acompanharam o avanço dessas normas internacionais no país, né? Exatamente. O TÜV Nord, como um organismo de certificação centenário, né? E está entre um dos primeiros, né, a serem fundados aí no mundo, ele nasce com o objetivo de trazer avaliação de conformidade, qualidade e segurança, né, para todo tipo de ramo de fabricação de produtos primeiro, né? Isso lá na época de Revolução Industrial, pensando na segurança das máquinas a vapor, as primeiras ferrovias, né? Uhum. Então era um trabalho muito árduo ali de inspeção, numa época onde tecnologia era novidade e o risco de acidente era muito maior, né? Então a TÜV Nord, ela vem acompanhando desde aquela época, né, a evolução da qualidade, a evolução dos processos produtivos, o crescimento da tecnologia no mundo, né? E por consequência, assistiu também o nascimento das principais normas de certificação e de sistemas, né, de gestão que hoje regem um padrão de excelência e de qualidade nas maiores indústrias do mundo, né? Uhum. E especialmente quando a TÜV Nord chega no Brasil em 1994, é exatamente um dos primeiros anos da norma maior referência e base, né, para todas as demais normas de certificação, que é a ISO 9001. Uhum. Né? Então, além de toda a tradição alemã e a competência, né, que nós temos aí com os nossos profissionais, nós acompanhamos desde a criação à evolução, né, a novidade que a própria regra normativa traz para os dias de hoje. Então, a TÜV Nord está entre os mais tradicionais e mais experientes no ramo. A TÜV Nord, ela é mais procurada para que tipo de serviço, justamente, né? Para certificar o produto ou, de fato, aquela norma que a empresa que busca estabelecer na sua organização? Somos procurados por um monte de coisas. Procurados por aquilo que o cliente sabe que quer, normas de sistema de gestão, também procurado por produtos e também muitas vezes procurado por programas ou por alguns assuntos específicos que estão ou não estão regulados nesse momento especificamente, ou porque tem alguma necessidade particular. Um pouco é o que conversamos fora de câmara, de inteligência artificial, está todo mundo um pouco querendo entender um pouco mais daquelas questões, ou às vezes querem um treinamento em alguma interpretação de alguma norma ou de algum requisito específico. Então existe uma variedade bastante grande
nessa procura, certo? O mercado ainda está evoluindo, as mesmas empresas evoluem no entendimento do que elas precisam, querem e também aspiram como uma visão organizacional. Se a gente vê o conhecimento do mercado em norma 30 anos atrás, muito diferente do que hoje. É uma curva ascendente, muito mais rápida, existe muito mais material para entender do que tem por trás de uma norma. E aí vem aquela questão de produtos e sistemas como duas grandes categorias, sendo produtos algo mais compulsórios, sistemas um pouco mais voluntários. De qualquer forma, as empresas se mostram cada vez mais interessadas em profissionalizar sua gestão. E o conteúdo que também 30 anos atrás estava menos disponível, hoje está muito mais disponível, está muito mais democratizado, faz que também muitas empresas procurem e se interessem em querer incorporar dentro de seus próprios sistemas, de suas próprias empresas, novas coisas. E aí, quando a gente é procurado, muitas vezes é procurado em um estágio muito mais inicial para entender o que precisa ser feito, outras com um estágio um pouco mais maduro. A gente está aí para oferecer também uma gama de serviços bastante ampla. Então, está bastante equilibrado essa procura. Você tocou num assunto interessante, né? Quando com relação a certificações, mais na questão de produtos, é por uma questão mais compulsória, uma exigência dos órgãos fiscalizadores do governo e, no caso, de sistemas de qualidade, mais voluntário. Então, as empresas, elas fazem porque, digamos, elas querem melhorar os seus processos. E no caso dos produtos, é por uma necessidade para que possa ser comercializado no Brasil, né? É isso mesmo. Essa divisão é muito importante. Se a gente começa falando do mundo de produtos, existe o que se conhece como uma portaria, que é emitida pelo Inmetro, como uma organização do governo que regula todos aqueles produtos que, dentro do entendimento do Estado, do país, representam um risco para o consumidor. Basicamente, esse é o grande critério. Então, todo produto que se comercialize no Brasil, ele precisa passar por uma certificação, certo? Quais são esses produtos? Existe uma lista bastante longa de produtos que já estão regulados dentro do Inmetro e cada um tem sua própria regra. Cada portaria está vinculada com um tipo de produto e essa portaria estabelece os requisitos que precisam ser cumpridos para que aquele produto, no final, através de uma certificação, certo? Garanta aspectos de segurança. Sempre a gente fala de segurança. Segurança para quê? Para o consumidor final. Se a gente fala de brinquedos, é para garantir que aquela peça pequena não seja engolida por uma criança, ou se a gente fala de um produto eletromédico, para garantir que aquela tecnologia está de acordo com a segurança do paciente. Mesma coisa acontece com outros produtos que, a simples vista, parecem ser um pouco mais simples. Se eu te falo qual é a complexidade de uma seringa, é um plástico com um êmbolo que tem uma régua lá para dar uma dosagem adequada. Qual é aquele risco? Sim. Só que quando você começa a compreender tudo que tem por trás de uma seringa, você começa a entender o risco que tem aquele produto que, à simples vista, parece simples. Será que aquela régua está devidamente adequada, né? A dosagem correta, né? Correto, Thiago. Se a régua está correta, se a velocidade na que você pressiona o êmbolo está de acordo também, porque se o produto não está bem calibrado, você pode aplicar uma velocidade muito maior e aí a velocidade com que entra um líquido dentro do teu corpo também pode gerar um problema bastante severo. Então, esse próprio entendimento do risco que representa um produto faz com que... Será que todo mundo compreende o que tem detrás de uma certificação? Será que todo mundo realmente compreende todos aqueles testes, todas aquelas comprovações, todos aqueles quesitos específicos que foram comprovados para que quando chegue lá no consumidor final, que ele não tenha a obrigação de entender todos os requisitos, de fato fala, eu estou comprando um produto seguro. E aí, talvez uma das grandes diferenças que são considerados países do primeiro mundo, a Europa, os Estados Unidos, existe na sociedade
aquele entendimento do que significa uma marca de segurança em um produto. Então, o consumidor final, aquele leigo dentro de um mundo infinito de produtos que vê uma marca de segurança num produto, ele já automaticamente entende que aquele produto é um produto seguro. E aqui no Brasil ainda estamos engatinhando para que o consumidor final entenda que ele deve procurar um produto que esteja em seu alcance poder comprar, que satisfaça suas necessidades desde um ponto de vista técnico, lógico ou for, mas também que ele consiga entender que aquele produto, que aquela marca que tem o produto incorporado em um packaging, por exemplo, representa esse produto é seguro para mim. E um pouco talvez falte um pouco de educação. Exato. Nós também estamos um pouco obrigados a educar um pouco a todo mundo através de nossos canais, introduzir aos poucos aqueles conceitos para que qualquer pessoa, nós também somos consumidores de alguns produtos, consigamos entender um pouco mais o que significa aquilo e que todo mundo reclame do mercado. Então, eu só vou comprar um produto que é seguro porque de fato vai me beneficiar. Perfeito. O Alexandre, pois não? Só para complementar, sim. A questão da certificação de produtos, né? Existe uma compulsoriedade, uma obrigatoriedade pela questão da segurança. Isso. Né? Mas esse tema de qualidade e segurança, né? Ele tem se tornado nas empresas cada vez mais cultural. Então, quando a gente vai para esse tipo de certificação, que nós conhecemos como certificações de sistemas de gestão, elas são certificações voluntárias, porque não existe uma legislação ou algum órgão competente ali que traga a obrigatoriedade naquela certificação. Então, quem fomenta esse negócio, né? Quem incentiva as empresas a buscar uma certificação ISO 9001? Então, quando qualidade e segurança começa a se tornar cultural, as grandes marcas, as grandes indústrias que têm cadeias de fornecedores enormes, elas vão dar preferência no seu processo de compras para obter insumo de empresas que tenham processos de fabricação ou de prestação de serviço avaliados por uma entidade terceira parte como a Tifnord e tenham seus processos aprovados num processo numa auditoria de qualidade, por exemplo, né? Então, normalmente, essas grandes indústrias vão fomentar o mercado e vão gerar para nós uma demanda de empresas interessadas na certificação, né? Então, enquanto tem uma empresa que deseja fornecer para uma grande marca ou para uma cadeia de marcas, né? Que só vai conseguir fornecer se tiver certificação, também tem aquelas empresas que são novas no mercado, querem apresentar um produto diferenciado e decidem pela certificação para mostrar o diferencial nos seus processos e muitas das vezes até para defender o preço do seu produto, né? Sim. Né? Porque enquanto você tem uma série de produtos sendo comercializados de maneira ilegal, por intermédio de pirataria, e aí você vai ter um custo menor por conta disso, obviamente. Porque a gente tá falando daí não de preço, mas sim de valor. Do valor. Exatamente. Questão de preço e valor. Exatamente. Então essa empresa ela consegue se apresentar melhor para o mercado, não garantindo só qualidade e segurança, mas defendendo o valor do seu produto. Perfeito. Né? Então o certificado de qualidade é hoje a marca de garantia que você vai comprar com segurança e que você vai estar comprando o melhor.